Fala aí, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a este vídeo que é um guia para o conhecimento mais importante para você que é ou que quer se tornar analista de negócios. Então, o que eu estou usando como base para esse vídeo de hoje? Principalmente esse livro aqui, que é o livro do International Institute of Business Analysis, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócios. Para quem conhece o PMBOK de gestão de projetos, esse aqui é o BABOK, é o BA Book of Knowledge, ou Body of Knowledge. Então eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o conteúdo deste livro, como que ele quebra, né, vamos dizer assim, a área de análise de negócios. Então vamos começar. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu sou o Daniel Aragão, eu trabalho com esse tipo de coisa faz 10 anos, então eu vou trazer aqui para você como é que eu posso dizer? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo na estrutura que ele está aqui e vou fazendo alguns comentários em cima do conteúdo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é que o BABOK... olha só. Tem um X agora, pacas. Vocês me segurem agora, meus filhos. Seus caras tímidos. Ele começa apresentando o que ele chama de BACCM, que é o Business Analysis Core Concept Model. No BACCM, ele quebra, né, a atividade de análise de negócios em 6 componentes, vamos dizer assim. O BACCM, que é uma espécie de framework assim, conceitual para a área de análise de negócios, que quebra em 6 componentes, né? 6 ideias, vamos dizer assim. Depois eu vou explicar um outro aspecto. Bom, vocês vão entender. Esses 6 são change, quer dizer, qual é a mudança que está sendo buscada, vamos dizer assim. Os needs, ou quais são as necessidades. Solution, que é a solução, né, para essas necessidades. O contexto no qual essa mudança está sendo implementada. Claro que também você tem os stakeholders envolvidos, e a gente tem também o valor, que é o valor que a organização está buscando, né, com essa mudança, etc. E aí, quando a gente estiver falando de análise de negócios, a gente vai ter diversas tarefas dentro de grandes áreas do conhecimento da análise de negócios, e para essas tarefas, essas áreas de conhecimento, a gente vai sempre estar considerando esses 6 componentes aqui do BACCM, ou do conceito, como é que eu posso traduzir isso? Business Analysis Core Concept Model, quer dizer, do modelo conceitual central de análise de negócio. Beleza, então, sabendo que a gente vai estar analisando tudo a partir desses 6 pilares, né, vamos dizer assim, a gente já pode dizer como é que a gente enxerga a análise de negócios como um todo. E para isso, a gente vai ter, similar ao que existe ali no PMBOK, nós vamos ter grandes áreas do conhecimento, e dentro dessas áreas do conhecimento nós vamos ter tarefas que podem ser executadas para você atingir ali um determinado objetivo. Então eu vou agora mostrar para vocês quais são essas áreas do conhecimento. Então, quais são essas áreas do conhecimento? Então, o primeiro vai ser o Business Analysis Planning and Monitoring. Quer dizer, o planejamento e monitoramento de análise de negócios, que é a tarefa central, vamos dizer assim, que conecta todas as outras tarefas de análise de negócios. É através dela que você vai definir qual approach de análise de negócios você vai usar, etc. Né? Isso daqui, lembrando que isso daqui é uma área de conhecimento, né? Dentro dessa área de conhecimento a gente tem algumas tarefas. Nessa aqui especificamente, a gente tem 5 tarefas, que são planejar o approach de análise de negócios, planejar o engajamento dos stakeholders, planejar
a governança de análise de negócios, quer dizer, a gestão geral de análise de negócios, planejar a gestão da informação. Análise de negócios, muitas vezes você vai ter que fazer análise de dados, então essa é uma outra tarefa que você tem que executar dentro dessa área de negócio. Além da última, que é identificar as melhorias de performance de análise de negócios. Então, para cada uma dessas 5 tarefas, você vai ter uma série de técnicas, de ferramentas que você vai poder usar para executar essas tarefas, e no livro ele lista também 50 tarefas, ou melhor, 50 ferramentas que você pode usar para executar essas tarefas. Cada tarefa tem a sua lista ali de ferramentas. Aí, se você quiser mesmo entrar no detalhe de tudo isso, eu sugiro que você primeiro compre o livro, custa uns R$320, não é barato, mas se você tiver realmente querendo se aprofundar, vale a pena. E segundo, você pode se inscrever aqui no pré-lançamento do meu curso de análise de negócios, onde daí eu vou explicar todas essas tarefas, todas essas ferramentas, todas essas áreas de conhecimento, todos os 6 pilares ali do BA-CCM, tudo no detalhe ao longo de muito mais horas para você realmente conseguir se aprofundar, conhecer o conteúdo disso daqui. Até se você estiver querendo se certificar depois em análise de negócios, esse vai ser um curso que vai te ajudar bastante. Beleza, a segunda grande área de conhecimento então que o BABOK apresenta é elicitação e colaboração. Aqui também a gente tem 5 tarefas que são planejar a elicitação, conduzir a elicitação, confirmar a elicitação, e daí na parte de colaboração você tem comunicar as informações em análise de negócios, e você tem também gerenciar a colaboração com os stakeholders. São essas as 5 tarefas dessa segunda área de conhecimento, que é a de elicitação e colaboração. Lembrando que você interagir com os stakeholders dentro da organização, elicitar os requisitos, descrever bem, apresentar para desenvolvedores, etc. Tudo isso são coisas que fazem parte do centro do trabalho de um analista de negócios. Então é extremamente importante que você tenha muito boa comunicação, você vai estar sempre argumentando, muitas vezes em inglês, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, mas você vai estar sempre argumentando, ouvindo, entendendo e conectando visões distintas de muitas pessoas, designers, desenvolvedores, pessoas do business que às vezes vão ser de finanças, marketing, vendas, compras. Então você pode imaginar que você vai estar ali no meio de todas essas pessoas, e você tem que garantir que a informação está fluindo entre todas elas e que você está conseguindo repassar para o time de engenharia um fluxo constante, claro, daquilo que vai ter que ser desenvolvido. Então essa parte de elicitação e colaboração é o que permite que o BA seja essa figura central entre as áreas de negócio, as áreas de engenharia. A terceira, que é também uma outra central, inclusive esses dias eu estava falando com um desenvolvedor que está querendo se tornar analista de negócio, ele me falou: qual que é uma coisa que você acha que eu tenho que saber? Eu falei: isso daqui. Como é que eu posso colocar isso aqui? Eu vou colocar em inglês mesmo, porque que é a gestão do ciclo de vida do requisito, ou o Requirement Life Cycle Management. Por que eu acho que isso aqui é tão importante? Bom, porque o trabalho do analista de negócios é extrair do negócio quais são os requisitos que o negócio tem para se aprimorar e trazer esses requisitos de maneira clara para o time de engenharia, para que eles possam desenvolver e entregar para o negócio, para que o negócio possa ter essa mudança que ele está buscando, correto? Então, a gestão desse ciclo de vida de requisito é muito importante. Desde um problema surgir ali nas áreas de negócio, até você conseguir extrair essa informação, fazer toda a colaboração entre os times, identificar o problema, mapear o processo, fazer o fluxo desejado ali do usuário, fluxo de tela, design, arquitetura, critério de aceite, etc, etc. Até isso daí virar efetivamente uma parte do produto, você tem muita coisa acontecendo. Então, por isso que eu acho muito importante ter conhecimento sobre a gestão de fluxo de vida do requisito, para que você consiga
ter a visão, né, de onde que um requisito começa até onde ele vai, e você entrar num time e você conseguir desenhar esse mapa na sua cabeça. E quais são as tarefas que o nosso manual traz sobre essa área de conhecimento? São também 5 tarefas. A primeira delas é o Trace Requirement. Nessa tarefa de Trace Requirement, ou de... como é que seria Trace? É como se você estivesse passando uma linha, né? É como se você conseguisse, vamos dizer assim, mapear o requisito, as peças de design, a documentação de arquitetura, etc. e conectar tudo isso, garantir que esses requisitos eles são horizontais no sentido de que conforme eles vão evoluindo, a informação ali dentro é consistente e ela está disponível para as diversas pessoas do time conseguirem trabalhar nela sem você ter muitos problemas, né, de informação. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, é muito comum. Às vezes você tem documentos no Confluence, no Gira, tabelas de Excel, contrato, essa informação está distribuída por aí, e uma parte do trabalho do analista de negócios é você tornar essa informação consistente e acessível para todas as pessoas envolvidas. As outras 4 tarefas são manter, priorizar, aprovar e analisar os requisitos. Então, nessa área de conhecimento, né, onde você está fazendo a gestão de um ciclo de vida do requisito, você vai estar majoritariamente passando esse requisito ali por diversas etapas, certo? Dentre elas, você vai precisar manter o requisito, você vai ter que aprovar, você vai ter que priorizar, você vai ter que analisar o requisito, etc. Você vai estar basicamente trabalhando nessas peças. O quarto é um que, pessoalmente, eu tenho um grande carinho, até porque eu sou administrador, então isso é um assunto que eu sempre me interessei, que é a análise estratégica. E aí aqui vão entrar diversas ferramentas de análise estratégicas bem conhecidas, né? Uma delas é o SWOT, que é uma que provavelmente você conhece. Mas quais são as tarefas, né, dentro aqui dessa área de conhecimento de análise estratégica? São 4 tarefas apenas, que são analisar o estado atual, definir o estado futuro, avaliar riscos e definir a estratégia da mudança. Todo o processo de análise de negócio envolve a busca por algum tipo de mudança, né, ou habilitar a organização que consiga mudar de alguma forma, evoluir de alguma forma, né? São os agentes da evolução ali dentro do negócio. Então, nessa parte de análise estratégica, a gente tem que entender onde a gente está, para onde a gente vai, o que pode nos impedir de chegar lá e como é que nós vamos chegar lá efetivamente, certo? Eu acho que isso é bem intuitivo. São essas, então, as 4 tarefas dessa 4ª área de conhecimento em análise de negócios. A 5ª é a parte de você analisar os requisitos e fazer definições de design, né? É você conectar ali os critérios de aceite e design, ou escrever os critérios de aceite e assistir na produção do design, garantir que essas coisas coincidem, inclusive com a parte de arquitetura também. Então, vamos colocar aqui Requirement, Analysis and Design Definitions. Quais são as 6 tarefas dessa área de conhecimento? São elas: especificar e modelar os requisitos. E aí aqui é um assunto muito importante, porque quando você passa essa documentação para um time de desenvolvimento, ele tem que pegar essa documentação e já saber de cara o que tem que ser desenvolvido. Então você modelar os requisitos tem que permitir que essa informação chegue nos desenvolvedores da maneira mais clara, mais completa possível, com ali o caminho feliz, caminho infeliz, critério, casos de erro, etc, etc. Casos de aceite, você tem maneiras, né, de escrever isso é muito importante. As próximas 2 tarefas são verificar e validar os requisitos, e aí você deve estar pensando, pô, a gente acabou de falar de uma outra área de conhecimento que é sobre manter os requisitos, etc, etc. Sim, ali é muito mais sobre a gestão do processo como um todo. Aqui a gente já está falando do requisito em si, quer dizer, você tem que tirar esse negócio daqui, trazer para cá, colocar aqui, levar para lá, etc, ok? Então a gente tem as tarefas de verificar os requisitos,
validar os requisitos. Isso daí muitas vezes vai ser feito com stakeholders, mas também com o seu próprio time de engenharia para ver se está pronto para eles esse requisito para ser desenvolvido. Definir a arquitetura desses requisitos. Definir a arquitetura dos requisitos significa o quê? É você pensar como que esses requisitos se conectam uns aos outros para que no final você consiga atingir o seu objetivo. Existem diferentes maneiras de você quebrar, né, uma aplicação. Você pode quebrar pelos diferentes tipos de usuários, você pode quebrar pelas diferentes funcionalidades, você pode quebrar entre web, mobile, etc, né? Então, na hora de você definir os requisitos, você tem que pensar como é que eu vou definir essa arquitetura de requisito para que eu tenha o melhor match, vamos dizer assim, entre a definição dos requisitos e aquilo que vai ser desenvolvido e que isso possa ser desenvolvido de maneira compartimentalizada e que esse trabalho esteja sendo quebrado da melhor maneira para que possa ser melhor desenvolvido posteriormente, ok? Então essa arquitetura de requisito tem a ver com isso, tem a ver com como é que eu defino quais são meus blocos para que depois eu possa interligar essas peças e ter uma solução inteira. Depois nós vamos falar sobre opções de design, né? A próxima tarefa é definir opções de design. Isso é uma coisa interessante. Eu estava até falando com a minha irmã esses dias, falando sobre os diferentes tipos de componente, quais são os nomes. Então, o que é um drop-down, o que é um acordeon, o que é um pop-up, o que é uma modal, o que é uma tray, né? Você tem diversos componentes diferentes, eles têm nome. Quando você está falando com design, se você fala o nome do componente certo, vocês conseguem conversar mais fácil, principalmente se você estiver falando em outra língua, do que você falar. É aquele componente que você clica e daí desce umas opções. Drop-down, pronto. Aqui a gente põe um drop-down. De onde vem o dado drop-down? O dado vem da API XPTO, tá vendo? Quando você sabe a língua, você fala fácil com esse pessoal aí. E a sexta tarefa dessa área de conhecimento é você propor, identificar, validar propostas de solução. O negócio vai chegar para você com um problema ou diversos problemas que têm que ser resolvidos. Faz parte do seu trabalho pensar quais são as melhores maneiras de eu resolver esse problema. Às vezes você vai ter que fazer uma tela de um jeito ou de outro, enfim, você tem que ser capaz de levantar diversas opções para resolver um mesmo problema. E para isso você tem que saber um pouquinho de experiência de usuário, um pouquinho de engenharia de dados, um pouquinho talvez de front-end, né, de componentes, um pouquinho de estratégia de negócio, etc. Então, isso é uma coisa, uma tarefa importante que conecta muitas dessas áreas do conhecimento aqui também. E aí, bom, ainda mais ou menos, né, dentro desse assunto, a nossa sexta área de conhecimento apresentada pelo nosso manual BABOC, análise da solução, ou Solution Analysis. A gente acabou de falar, né, que você tem que ser capaz de propor soluções, etc., na sexta tarefa aqui da quinta área de conhecimento. Qual que é o principal papel do BA numa empresa? É garantir que as soluções que estão sendo desenvolvidas resolvem os problemas que existem no negócio. Então é óbvio que uma das áreas de conhecimento é você avaliar essas soluções com base nos problemas que o negócio identificou e trouxe para você. E olha, acredite quando eu te falo que tem empresas que ficam 1, 2, 3 anos, gastam 10, 20, 30 milhões de dólares numa solução, num time de engenharia enorme, com dezenas de pessoas, não consegue chegar no chão com a solução, por quê? Não conseguiu conectar o problema com a solução. Às vezes tentou resolver muitos problemas ao mesmo tempo, saiu com um Frankenstein, depois tem que ficar fazendo uma cacetada de gambiarras para conseguir chegar, pegar a solução e entregar para o seu usuário. Então, foco, presta atenção. O principal é você pensar qual é o maior valor que eu consigo entregar no menor tempo possível. Às vezes é um tipo de usuário, um tipo de login ali, uma função, uma tela que você cria um negócio e você entrega isso para o seu usuário. E aí depois você vai fazendo outro. Sistema Enterprise, você tem 5, 10 diferentes tipos de usuário, mas quem que é o primeiro que você vai servir? Aterriza primeiro.
quando você está falando de uma solução escalada, muito grande, 3 meses de investigação, planejamento, desenvolvimento inicial, 3 meses de desenvolvimento de produto mesmo, 6 meses isso tem que estar no chão. Quais são então as tarefas aqui sobre análise de solução? São 5 e elas fazem muito sentido. A primeira delas é medir a performance da solução. A segunda é analisar a medida da performance da solução que você fez. A partir dessa análise, você vai identificar os gaps da solução, terceira tarefa, e os gaps da organização, quarta tarefa. Às vezes a organização tem processos muito complexos. O sistema não pode resolver isso, então você precisa fazer o quê? Remapear aquele processo, talvez? Enfim, a quinta tarefa é justamente essa, né? Recomendar novas soluções para a organização a partir da análise que você fez. E isso conclui todas as áreas de conhecimento e todas as tarefas em análise de negócio do BABOK, do Guia do Corpo de Conhecimento e Análise de Negócios. E se você anotou aí todas as tarefas que eu falei para você, você já sabe mais ou menos tudo o que um BA faz no trabalho. Lógico que isso não é tudo que um BA faz, certo? Porque no dia a dia, às vezes, você precisa fazer um pouco de gestão de projetos, um pouco de gestão de time, de liderança. Então, vamos dizer assim, da parte de análise de negócios, do manual para essa certificação do Instituto Internacional de Análise de Negócios, você aprendendo essas tarefas, você já vai estar muito bem encaminhado. E para um trabalho em análise de negócio também, você entendeu aqui que muito do que eu falei é core no dia a dia de um analista de negócios. Lógico que no manual você ainda vai ter outras informações que eu posso trazer aqui num outro vídeo, como competências necessárias para você executar todas essas tarefas e também as ferramentas. São 50 ferramentas que você pode aplicar e aí no manual vai estar falando assim, tarefa, e aí quais são as competências que você precisa e quais são as ferramentas que você pode usar para executar essa tarefa. E aí nisso vão ter várias, né? Como eu falei para você, tem análise SWOT, tem criação de cronograma, tem uma série de ferramentas ali que você pode utilizar. E eu vou falando, como é que eu vou dizer? Eu vou comentando sobre essas ferramentas, tarefas, conhecimentos, etc. aqui no canal, mas como eu já disse, se você quiser ir fundo no assunto, você se inscreve aqui no pré-lançamento do meu curso de análise de negócios e você vai receber uma condição especial assim que eu lançar. Eu ainda não tenho uma data, mas assim que eu tiver eu vou falar para você também, vai ser nos próximos 1 ou 2 meses que vai ser feito esse lançamento e aí nós vamos aprofundar muito em tudo que está aqui nesse manual e também algumas outras coisas que são importantes você saber que não estão aqui no manual, mas que vão te ajudar muito e vão te diferenciar do seu trabalho de análise de negócio. Fechou? Então muito obrigado por assistir este vídeo. Se você não curtiu, ainda não se inscreveu, não esquece de fazer isso agora. Qualquer pergunta, comentários, eu sempre leio e eu posso responder você no próximo vídeo, tá bom? Fechou, turma? Então é isso, galera. O vídeo de hoje, tá feito! Bora, minha equipe!